O título da mensagem é uma pergunta: a igreja está doente? Colossenses 1,15 diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Vamos continuar a leitura, né? Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Vamos lá no verso 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Graças a Deus. Eu já vi alguns sacerdotes aí fazer uma análise das situações e dizendo que a igreja morreu, que a igreja está doente. Você concorda com isso? A igreja está doente? Será que ela está doente? Olha, é preciso nós colocarmos os termos de acordo com o seu significado. Porque igreja não é igual a templo e não é igual a ministério, tá? Então, igreja, né? Jesus, aonde que Jesus ia? Jesus ia à igreja orar, a ensinar? Não, ele ia ao templo, tá? E ali ele ensinava e ele orava. E a palavra diz que Deus não habita em santuários feitos pelas mãos de homens. Quer dizer, né, Estevão falou isso na sua pregação, quando foi apedrejado. Paulo, depois, lá na Grécia, ele repete a mesma pregação, que Deus não habita em santuário feito pelas mãos dos homens. Então, as pessoas confundem o templo com a igreja, não é? No templo, às vezes, vou ao templo, não é? Vou ao templo, eu vou orar, não é? Mas e a igreja? Não é? Então nós vamos ver aqui o que é a igreja. Então ele diz, né, que ele é, né, Jesus, se referindo a Jesus, ele é a cabeça do corpo da igreja. Então ele fala que a igreja tem um corpo, e igreja não é igual ao templo, tá? Templo é feito de uma construção, tijolos, pedras, né? Pode fazer com o material que quiser, né? Para abrigar os que ali vão servir a Deus, que vão orar, que vão buscar a Deus. E agora a igreja, ela é o corpo
de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Então, por isso que ele fala, quando na Santa Ceia, ele parte o pão e diz, isto é o meu corpo. Quer dizer, ele foi moído pelas nossas transgressões, né? E ele foi moído pelas nossas transgressões. Então, o corpo dele, então, o pão ali simboliza essa igreja que foi moída, que é o corpo de Cristo. Agora, este corpo, ele não é, nós podemos tratar ele como um corpo visível, não é? Ele é um corpo invisível. Agora, ele pode ser visível quando os que são igreja, né? O que é ser igreja? Ser igreja é aqueles que estão vinculados a Cristo Jesus, aqueles que estão em Jesus, vinculados com, que aceitam a soberania dele, aceita os sacrifícios dele no seu lugar. Então, aqueles que estão vinculados a um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, uma só doutrina, um só batismo. Então, olha bem, uma só doutrina. Ele deixa para nós a sã doutrina, que é a palavra de Deus, que são as Escrituras. Você está de acordo com as Escrituras? Você medita de dia e de noite nas Escrituras, na sã doutrina? A sã doutrina é regra de vida para você? É regra de vida e de fé? Então, a igreja são todos aqueles que estão vinculados em Cristo Jesus. Jesus é o cabeça da igreja, ele fala, e ele tem o que? A primazia, quer dizer, ele é o primeiro. Então aqui fala, ele é o primogênito, né? Ele é a imagem visível do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então quer dizer, tudo se resume nele, tudo está vinculado a ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça, a cabeça do corpo. Quer dizer, nós estamos vinculados, nós somos membros, nós somos igreja, vinculados na sã doutrina, nas Escrituras, temos aliança com Deus, aceitando a Jesus como Senhor, crendo nas suas palavras, crendo na sua doutrina, no que ele veio trazer e no que ele está fazendo e no que ele ainda vai fazer. Isso é ser igreja, estar vinculado. A igreja, aí as pessoas confundem, né? Vamos aqui primeiro falar assim, ele é o princípio primogênito de entre os mortos, para ele ter em todas as coisas a primazia. E Paulo, aqui Paulo falando pelo Espírito Santo, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, ele é a pedra angular de esquina, ele é a pedra principal do edifício espiritual que é a igreja. Ele é a pedra rejeitada, que os construtores rejeitaram, mas que se tornou a pedra angular. Então, não há também de se confundir igreja com ministério. Ministério é aqueles que se propõem estar a serviço do reino de Deus, a serviço de Deus. Agora, ministério pode não estar a serviço de Deus. São coisas humanas, né? Pode ter um desvio
presbítero, pega um ministério, que deve ser um ministério santo, que é igreja, que está vinculado em Cristo. Mas se o ministério ele desvincula de Cristo, ele começa a pregar heresias, a ensinar heresias, a ensinar coisas que não coincidem com a sã doutrina. Então, nesse ponto, quem pode ficar doente é ministérios. Mas as pessoas confundem chamando igreja de ministérios. Então, nós estamos vendo aqui que a igreja ela é única, ela está vinculada com Jesus. Jesus é o cabeça, Jesus é a pedra rejeitada que se tornou a pedra angular de esquina. E aí o que fizeram? Pegaram essa ideia de igreja, pegaram parte da sã doutrina e começaram a fazer ideias errôneas. Aí criou-se ministérios, aí entrou uma parte de homens, né? De homens, e muitas vezes homens que querem utilizar das coisas de Deus, tanto para exercer poder, domínio sobre os outros, né? E para prevalecer as suas vontades, mas divorciar da vontade de Deus. Olha bem, o que fizeram? Né? Uma passagem que parece que fizeram controvertida, mas não tem nada de controvertida, e criaram um ministério sobre ela. É a passagem que está em Mateus capítulo 16, verso 18. Mateus capítulo 16, verso 18. Que quando Jesus chega para Pedro e diz o seguinte, olha o que ele fala, verso 18: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus fez? Jesus fez um trocadilho de palavras. Ele chega para Pedro: tu és Petrus, que é uma palavra grega, quer dizer, você é uma pedrinha, você é uma pedra, você é um tijolo na construção do edifício espiritual. E que agora essa pedra, né, a minha igreja, a igreja é de Jesus, né? Ela vai ser construída, ela é construída sobre Jesus. Ele é a Petra. A Petra é uma rocha, né? Imagina uma montanha de rocha, né? Então ele é a pedra angular, ele é a pedra de esquina, ele é a pedra principal, ele é a pedra que vive, né? É isso que diz, a pedra angular, a pedra que vive, rejeitada sim, mas eleita e preciosa. Então, o que se fizeram? Fizeram o que? A Pedro, que a igreja, que é de Jesus, estava firmada em Pedro, mas não está firmada em Pedro, ela está firmada em Jesus, porque ele é a pedra, ele é a rocha, aqui angular. Então, né, nós não podemos ter a interpretação somente no versículo, né? Agora, quem é a pedra? A pedra, né, está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4, que diz que a pedra é Cristo, quer dizer, a rocha é Cristo. Então, aí fizeram um ministério sobre Pedro. Mas o ministério, se quiser ser fiel à sã doutrina, o ministério tem que ser fundado na sã doutrina, tem que ser fundado em Cristo Jesus.
Não é? Por isso fala, não foi dado entre os homens nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. E Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Aí começaram a tecer doutrinas, começaram a levantar sofismas. Sofisma, o que é um sofisma? É uma afirmação que te convence na lógica do pensamento humano, mas que não é verdade. Mas convence como verdade, mas não é uma verdade. Por isso que a palavra diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez de pensamento que se levante contra o conhecimento de Deus. Então nós vamos conhecer a Deus somente através de Jesus Cristo. Então Pedro ele é uma pedra na construção do edifício, mas a pedra angular, a pedra principal, que o edifício, ele é o fundamento. A palavra diz que não foi dado outro fundamento. Olha bem, é muito claro isso. Outro fundamento que não seja Jesus. Então, Jesus é uma pedra, é a pedra que vive, angular, rejeitada, mas eleita e preciosa. Então, ele é a igreja é ele. E nós, mas para formar o corpo de Cristo, você que crê na sã doutrina, você é uma pedrinha. Como Pedro é uma pedrinha na construção de um edifício espiritual, cuja a cabeça é Cristo e cuja o fundamento é Cristo. Há de ser vinculado nele, seguindo a sã doutrina. Aí pegaram essas ideias, e começaram a criar, aumentar do que está escrito nas Escrituras, começaram a diminuir o que está escrito, e lá em Apocalipse fala que, olha, não acrescente e nem tire nada da doutrina, porque se você acrescentar, você vai cair em erro, se você diminuir, você vai cair em erro. Por isso que ministérios, o que eles fazem? Arrumam um outro livro com preceitos, regras humanas, querendo o quê? Complementar, como se a sã doutrina já não estivesse completa. Tanto é verdade que Jesus em Apocalipse fala, eis que vem sem demora. Quer dizer, o que tinha que fazer, o que tinha que trazer para vocês, já está escrito, está tudo escrito. Agora, se você aumentar coisa, arrumar um outro livro como fundamento da fé, ou outras entidades, ou outros deuses, você vai cair em erro. Pode ser um erro doutrinário, mas um erro que vai o quê? Abandonar a Cristo, vai deixar Cristo ombreado a outros nomes, sendo que ele é o único. Você não pode ombrear Jesus com nenhum outro nome, porque ele é o cabeça, ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim, ele é o Senhor. Todas as coisas foram criadas por ele, para ele, por meio dele e para ele. Nele tudo subsiste. Então tem que se usar o termo certo, igreja. Agora, eu sou igreja? A palavra é não. Você é igreja? A palavra é não. Agora, nós, como pedras num edifício espiritual, vinculados em Cristo, todos os crentes em Jesus formam
o corpo da igreja. Então, a igreja tem uma unidade em todos aqueles que são crentes em Jesus. Glória a Deus. Não se trata de templo e não se trata de ministérios. Os ministérios, o que foram feitos? Deram a eles nomes. A igreja fulana de tal, a igreja fulana, a igreja ciclana, a igreja beltrana. São ministérios, estão a serviço. Mas se esses serviços não forem conforme a sã doutrina, estão andando, obrando em erro, em engano. Por isso que tem ministério que fala das Escrituras, fala que crê nas Escrituras, mas fazem coisas totalmente diversas do que está escrito nas Escrituras, a ponto de negar passagens das Escrituras, ou a ponto de pensar nas Escrituras para ensinar as pessoas, de pensar o que lhes interessa, o que bate com o pensamento daquele ministério, mas não segundo a Cristo, mas não segundo a Jesus. Chega a mudar os fundamentos. O fundamento é Cristo Jesus. Cristo Jesus é a palavra de Deus. Então nós, unidos, agindo em unanimidade, em uma só doutrina, um só batismo, na sã doutrina, vinculados, estamos em Cristo, aí nós somos igreja. Isso é tão interessante que Jesus vem buscar o quê? Ele vem buscar ministérios? Ele vem buscar o ministério X, o ministério Y? Não, ele vem buscar o quê? A sua igreja. A sua igreja é a noiva, que vai encontrar com o noivo. Ele é o cabeça, e ele vem buscar uma igreja sem ruga e sem mácula, uma igreja que foi lavada e comprada com o seu sangue. Ele comprou a igreja, ele é a igreja é a sua noiva. Nós somos pedrinhas nesse edifício. Pedro é uma pedrinha nesse edifício. Não podemos obrigar Pedro com Jesus de forma alguma. Mas ele foi apóstolo, sim, tem lá os seus méritos, mas ele chegou o quê? A ponto de negar o Senhor. Por quê? Porque o fundamento inabalável, a rocha sem defeito, a rocha que não se abala, se chama Cristo Jesus. Você não vê nele ele se abalando, você não vê nele defeito, você não vê nele pecado. E os ensinamentos, ele trouxe os ensinamentos, inclusive para o próprio Pedro. Pedro foi discípulo. Então, aí vieram dizer que a igreja está doente. Não, a igreja, diz a palavra que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Tanto é que começou lá com Jesus, com 12, com 70, e aí foi chegando a nós e chegando a todos aqueles que creem no Evangelho, na palavra de Deus e em Jesus Cristo, os que foram comprados com o sangue de Jesus. É isso, não é? Então, você pode ir em Efésios capítulo 1, verso 22, Efésios capítulo 1, verso 22, e diz aqui: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o
cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo Jesus, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aí foram criando doutrinas, ministérios foram criando doutrinas, foram fazendo livros paralelos, foram ensinando errado e fazendo errar os pequeninos, aqueles que procuram a Deus, que têm fome de Deus, que amam a Deus. A palavra diz que é melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e atirar-se ao mar, do que ensinar errado e fazer errar os pequeninos, aqueles que têm sede de Deus, mas foram a eles fechada a instrução das sãs doutrinas, foram negadas a estas pessoas, a estes pequeninos, o ensino da sã doutrina, que tudo resiste e subsiste em Jesus. Ele é a pedra rejeitada, né? Por isso fala pedra rejeitada, que os construtores rejeitaram, mas que se tornou a pedra angular de esquina, e não foi dado outro fundamento. Olha, ele veio trazer para nós a sã doutrina, ele é a palavra de Deus, né? E a nossa fé está firmada em quê? Na palavra de Deus. É Jesus, é Jesus. Glória a Deus. Né? Então, use o termo certo. Igreja é um edifício espiritual vinculados em Cristo Jesus. Ele é o cabeça e ele é o fundamento. Não pode dar outro fundamento. Ele é a palavra, e nós seguimos o que? A palavra, a sã doutrina. Tudo que sai daí, tudo que foge daí, são invenções humanas, são raciocínios humanos, inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos, né? Porque se lhes grudaram os olhos, para que olhando não vejam, ouvindo não ouçam, se aquebrante o coração, sejam, entendam, tem que entender, sejam salvos e curados. Amém. Glória a Deus. Então, não tem nada a ver com o templo, a igreja, né? Agora, a igreja pode se reunir em um templo. Também não deve ser confundida com ministério, porque Jesus veio buscar a igreja, não o ministério. No céu não tem placas de igreja, não tem placas, de igreja, não, de ministério. Não tem qual ministério? Aí arvoraram-se, no orgulho e com soberba, falando que é esse ministério que vai ser salvo. O outro, não é esse, é aquele outro que vai, é o meu que vai, é o outro que vai. Não, ele não é esse, ele veio buscar ministérios, ele veio buscar, ele vai pensar de ministérios aqueles que estão vinculados a ele, que são igreja do Senhor, que estão vinculados à sã doutrina. Meu Deus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Venha para Jesus, venha para a igreja que é Jesus, para a glória do nosso Deus. Confesse a Jesus como seu Senhor, faça uma aliança com Ele, creia no seu coração, porque Ele pagou o preço de sangue. A igreja foi comprada com o precioso sangue de Jesus. Foi Jesus que deu o seu sangue por ela, comprou e pagou a dívida que era nossa com o seu precioso sangue.